Fala meus amigos terráqueos, eu sou Fred Seckel e você está em contato mais uma vez com o canal ViOVNI. E essa entrevista aqui com meu amigo José Cícero não estava programada, não estava no meu cronograma de entrevistas. Por quê? Eu fui pegar um Uber outro dia, encontrei o meu amigo José Cícero aqui, começamos a bater um papo animado, falamos de religião, falamos de Deus e, como é do meu feitio, o papo acabou caindo em ufologia, disco voador. Falei para o Cícero que eu gostava do assunto e que o Cícero tinha uma história muito interessante para me contar sobre ufologia. A história do Cícero é tão interessante que eu fui pesquisar um pouquinho se tinha alguns outros casos parecidos. E eu acabei encontrando um caso aqui de 1946, aconteceu em março, no Carnaval de 46, na região metropolitana de Sorocaba, que é o caso João Prestes Filho, ficou conhecido como o Homem que Derreteu. A história eu vou contar rapidinho, a história dele era o seguinte: era um carnaval, o João Prestes não estava afim de pular o carnaval, estava afim de pescar com os amigos. A esposa dele foi pular o carnaval e ele foi pescar com os amigos. Quando ele voltou para casa, na região metropolitana de Sorocaba, município de Araçariguama, o João Prestes teve uma surpresa. Ele foi tomar banho e uma luz invadiu a casa dele, uma luz amarela invadiu a casa dele, e naquele exato momento ele sentiu uma queimadura no corpo, começou a se sentir como aquela luz estava queimando ele. Ele saiu correndo descalço, foi correndo até a casa, a vizinha próxima dele, que é a irmã dele, a Maria, e lá ele só gritava: a luz, a luz, a luz. Na casa da Maria, ali próximo, tinha um delegado, o seu Malaquias, que vendo aquela situação, o desespero do João Prestes, pegou ele e levou ele para o hospital de Santana do Parnaíba. E lá, 9 horas depois, devido a essas queimaduras, ele veio a falecer. Então a história de um contato aí que não terminou muito bem, um contato hostil. E isso aqui lembra um pouco a história do meu amigo Cícero. Cícero, você estava me contando quando a gente se encontrou no táxi lá, que isso aconteceu quando você era criança, certo? Sim. E onde você morava? Onde que era isso? Eu nasci numa fazenda que faz divisa Pernambuco e Paraíba. E a história que eu vou contar é por volta de 9 horas da noite. Nós já estávamos quase já dormindo, porque no interior a gente dorme muito cedo, né? E de repente nós estávamos ali, todo num silêncio profundo, né? Porque nem carro passava ali naquela região. E o que surpreendeu a nossa família, esse caso quando eu conto eu fico arrepiado, porque é uma coisa muito séria, uma coisa verdadeira, demorei muito tempo para tomar essa atitude e falar, parece que uma coisa chama a outra, né? Uma coisa impressionante. E nós ouvimos um barulho muito forte. Quem estava na sua casa? Estava meu pai, minha mãe e 3 irmãos. E minha avó. E parecia 2 pratos de banda batendo um no outro muito forte. Um barulho muito forte. E quando bateu aquilo, todo mundo se arrepiou e todo mundo levantou da cama. Eu dormia numa rede. Quando você tinha mais ou menos, você lembra? Eu não sei se eu tinha 12 anos de idade. Dá para lembrar bem, né? 12 anos. Nossa, perfeitamente. Eu lembro desse fato como se eu estivesse participando hoje. Foi uma coisa que ficou gravada dentro da nossa mente, né? Porque foi muito profundo. E disso aí, Fred, aquele barulho começou a vibrar a nossa casa, que ficava um pouco afastada da estrada, né? E na hora que nós estava todo mundo em pranto, né? Porque nunca tinha acontecido aquilo, aquela luz entrou dentro da nossa casa. Ela parecia uma bola, era uma claridade? Não, era muito forte, não dava para ver de onde veio. Eu só vi o barulho não sei que barulho que era, e aquela coisa entrou dentro da nossa casa. Clareou a casa, parecia nem lâmpada clareava tanto da forma que clareou a nossa casa. Gozado você falar isso, porque no caso do João Prestes, ele fala que alumiou a casa inteira. Sim, a casa ficou toda clara, uma coisa impressionante. E naquilo ali, eles ficaram valentes, ficaram bravos dentro da nossa casa. Quem ficou valente? A luz que estava dentro da nossa casa. Ela foi lá no quarto da minha avó
Ela andava pela casa? Andava pela casa inteira. Era como se fosse uma bola de luz Sim, flutuante. sim, dentro da nossa casa. E Tinha cor essa luz? Tinha uma cor muito clara, muito clara. Um branco cegante. Um branco muito que eu nunca vi na minha vida. E naquilo ali, minha avó levantou, e naquele tempo o pessoal rezava, né? E ela começou a rezar, eles foram lá, derrubaram a minha avó. A luz bateu na sua avó e derrubou a sua avó? Derrubou minha avó no chão. No chão? Ela chegou a machucar? Não, não chegou a machucar, mas ela ficou deitada no chão. E não conseguia mais levantar? Não. Ninguém começava a ninguém se mexia. Os cachorros não latiam mais, ficou um silêncio total. E eles foram, nós tínhamos uma jarra de água, que lá no interior a gente usa muito aquela água para beber, né? E eles derrubaram a jarra no chão. Luz bateu na cozinha e derrubou. Bateu na sala. Primeiro foi na sala. Derrubou aquela jarra com água no chão. E nós ficamos em pranto. Foi uma coisa impressionante, Fred. A luz andou pela casa? Andou pela casa inteira. E demorou para sair de dentro da nossa casa. Sua avó no chão? No chão. Água caída? Minha mãe rezando de outro lado. Nós tudo grudado da minha mãe, porque aquilo é uma coisa que nós... As crianças correram tudo para todo mundo para o quarto da minha mãe, que nós dormíamos numa sala, em redes. Sim. E essa história ficou por muito tempo na minha mente. Eu queria um dia poder falar, eu queria que um dia alguém acreditasse nisso, porque era uma coisa extraordinária. Eu gostaria de ter filmado aquilo, mas infelizmente na época não tinha essa possibilidade. E até hoje isso não sai mais da minha cabeça. Você lembra como terminou? Tipo, sua mãe ficou rezando, todo mundo ficou rezando? Todo mundo ficou rezando. Sua avó no chão, caída. A minha avó no chão e veio, não sei se com barulho, uma prima da minha mãe. Uma prima nossa, uma menina jovem. Vizinha. Acho que ela viu alguma coisa errada e veio. Naquilo que ela veio, a mãe dela veio atrás dela. E ela ficou tão assustada, Fred, que ela correu de medo. A mãe foi segurar, ela mordeu a mãe. Para se soltar, para fugir. Soltar. Que a mãe faleceu com a mão totalmente marcada da mordida dela. E ela sumiu. E até hoje ninguém sabe da notícia dela. Se está morta, se está viva. Ela saiu correndo e sumiu desesperada. Saiu, e o barulho começou, a claridade começou a sair de dentro da nossa casa. E demorou, ficou assim no terreiro da casa. Aquela muita claridade. E a gente, dentro de um quarto, praticamente ali, sem poder nem abrir os olhos, de repente aquilo começou a pegar a distância da nossa casa. A luz foi sumindo, foi enfraquecendo e sumiu. Sumiu, mas depois de bastante tempo que ficou dentro da nossa casa. Ali a bagaceira estava pronta, né? Porque era cama no chão, colchão no chão, água no chão, coisa quebrada, foi assim. E quando a sua avó se levantou, vocês conseguiram levantar a sua avó? Ninguém sabia. Ela sentiu alguma dor? Ela ficou queimada? Ficou com alguma marca no corpo, alguma coisa assim, não? Não, ela ficou sem falar. Não tinha mais voz, não tinha mais palavras. Ficou um tempo atônito. O rosário dela, naquela época, eles rezavam sobre rosário. Sim. O rosário ficou no chão, ela não tinha mais força, a mão dela travou. Alguma energia realmente. Sim, uma energia profunda, porque a gente não escutava mais nada. Um falava com o outro, mas ninguém ouvia. Que interessante. Tá? Parece que estava dentro de um campo de energia, né? Sim, aquilo ficou bastante tempo, né? Porque mesmo quando eles foram embora, ficou uma coisa dentro da nossa casa, uma coisa fora do comum. E nós não queríamos mais ficar ali, nós tínhamos medo de ficar ali. E nós tentávamos querer sair para fora para poder chamar alguém, pedir socorro e falar o que tinha acontecido, se alguém tinha visto. É uma coisa mais ou menos dessa natureza. Você vê, você falou que a luz entrou como um raio, né? Tem um fenômeno da natureza que chama raio globular, né? O raio em forma de globo, né? Sim. Que seria um fenômeno eletromagnético da natureza, um raio. Mas esse tipo de fenômeno, ele é muito raro, ele acontece muito esporadicamente e dura muitos poucos segundos, né? Então, provavelmente não foi isso que aconteceu na sua casa, né? Não, na minha casa ficou bastante tempo. Andou pela casa? Andou inteiro, sim, com certeza. Isso é verídico, isso é verdade, isso aconteceu de fato. Eu acredito. Porque se fosse talvez alguém contando isso para mim, talvez eu não fosse acreditar.
Eu vou falar para você. Essa entrevista, eu saí de São Roque praticamente para dar essa entrevista, porque ela é muito importante para as pessoas souberem que existe de fato. Eles entraram da nossa casa e a gente não viu como eles entraram lá dentro da nossa casa. Pela forma da energia, da luz, né? Eu estava falando aqui que é o seguinte, quando eu estava no táxi do Cícero e ele começou a me contar essa história, eu estava no banco de trás, eu via no retrovisor o olho dele enchendo d'água, ele se arrepiando, a voz embargando. Era claro que ele estava assim, realmente muito emocionado se lembrando da história. Sim, tem que saber disso, as pessoas têm que ter consciência disso, porque foi fato verídico. E foi isso aí. Você falou até que tem um primo seu que não acreditava na história, um irmão seu que não acreditava na história, que depois não queria falar. Como é que foi isso? Não, porque quando minha mãe era viva, que ela contava essa história, tinha que ter alguém que falasse junto, né? Para dizer, não, isso eu vi também, isso eu vi. Era assim, porque se é uma pessoa sozinha contando a história, ninguém acredita. E o bom é que a sua história teve várias testemunhas, né? Teve mãe, irmão, a minha avó, que também é falecida, e a minha prima. Minha prima não vai, porque ela sumiu também. Nunca mais ninguém viu ela. Coisa estranha. Ninguém nunca mais viu ela. Incrível. E quando conta essa história lá, na região, as pessoas sabem, todo mundo sabe de todos os fatos que aconteceram. Eu sei onde eles pousaram em cima da pedra. No outro dia eu fui lá ver. Tinha uma radiação tão grande, o Fred. Teve marca? Teve uma marca de pouso? Teve uma marca que os matos, e tinha palma, eles quebraram as palmas da vegetação. Palma é uma comida que dá para boi, né? Sim. Um pasto, uma espécie de pasto. Isso, muita gente que sabe que é isso que eu estou falando. E ficou a marca lá. Até hoje, eu preciso um dia ir lá, eu vou viajar com a Nijune, eu vou tirar foto dessa pedra onde eles pousaram. E como que vocês viram que tinha radiação lá? Alguém foi lá medir radiação? Porque o mato queimou. Algum pasto mais fino queimou com a radiação. Caraca, então olha só, essa eu não sabia. Tá. Então o objeto, né, que foi responsável por essa luz, né, que acabou entrando em contato com as pessoas na casa do Cícero, deixou marca, deixou evidência física, que é muito comum. São vários relatos, até em Peruíbe, aqui em São Paulo, tiveram alguns avistamentos onde as pessoas viram bolas de fogo descendo do céu e depois o mato ficou todo queimado, revolto, enfim. Sim. E também, lá em Peruíbe, os ufólogos levaram medidores de radiação e comprovaram, né, o fato mais claro da evidência de pouso de objeto é quando, além de revolver a vegetação, o local, queimar o chão, é constatado radiação no local. Foi. Fala. E eles pousaram em cima de uma pedra enorme, que lá tinha muita laje, né? Eles pousaram em cima da pedra, porque depois a gente começou a procurar onde que tinha acontecido de fato. Chamamos muitos vizinhos para também procurar, ver se tinha deixado alguma coisa que pudesse explodir. Algum vizinho viu também? Também viram. Um vizinho, inclusive, que falou para mim, olha, tem um lugar que está varrido aqui, está queimado, não é melhor a gente chegar perto, a gente ficou com medo também. Caraca. Os cachorros ficavam assustados olhando assim, não queria, ficava arrodeando a gente, né, no outro dia, com medo que aconteceu o fato. Com medo ainda. Né? Foi engraçado que você contou que os cachorros não faziam barulho durante o Não, né? Eles ficavam se urinando, né? De medo. Porque talvez os animais tivessem visto mais do que a gente viu. Sim. Lembro outro caso de uma entrevista, da minha primeira entrevista, onde a moça também teve um contato e todos os animais da casa ficaram quietos. Sim. Gente, é por isso que eu estou fazendo esse trabalho, é por isso que eu estou escutando pessoas, porque esses casos precisam ser contados, as pessoas precisam perder o medo de falar disso e nós, seres humanos, precisamos evoluir, né? Abrir a nossa mente para a existência de vida além do planeta Terra e estarmos preparados cada vez mais para um futuro contato. Cícero, obrigado demais pela tua entrevista. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Fred. Olha, isso me deixa... Hoje é um dia que para mim é muito especial. Espero que muitas pessoas vejam essas palavras minhas, esses fatos verídicos que aconteceu de fato. Eu quero que as pessoas passem para outras pessoas, porque foi uma coisa muito que a gente teve que vender a casa, teve que vender a terra. Meu pai tinha vacas, né? Teve que vender também, porque nós não tinha mais
mais ambiente para ficar naquele local. O negócio foi tão forte, tão marcante, que vocês nem quiseram mais viver na propriedade. Não, e até você pode observar, até quando eu falo sobre isso, eu mudo fisionomia, porque eu vi isso a primeira vez. Foi uma coisa muito forte, sabe? Só quem passou, que viu, que pode dar um testemunho da maneira que eu estou dando, porque de fato aconteceu realmente. Eu acredito muito. Tá. E assim como eu acreditei na história do Cícero, eu quero acreditar na sua história. Se você também tem um contato, conhece alguém, tem um parente, me procure, comente aqui no canal, @viovni, que eu quero acreditar na sua história. E quem sabe você não é o próximo entrevistado aqui no canal. Cícero, foi um prazer demais, viu, cara? Meu, Fred. Obrigado mesmo. Obrigado, Fred. Valeu, turma. Até a próxima. Obrigado, fica com Deus todo mundo.